Se você está com dúvidas em fazer os cálculos da escada, não sabe qual que é a altura que essa escada deve vencer, não sabe a quantidade de pisos, degraus, se essa escada é segura, confortável, eu vou te mostrar um passo a passo com um exemplo muito prático para você aprender a fazer o cálculo da escada. Ao final desse vídeo, você vai se tornar praticamente um expert em fazer esses cálculos e você vai poder utilizar a própria calculadora do seu celular. Então, preste muita atenção, pegue lápis e papel e anote todas as dicas. Mas antes a gente vai fazer uma pequena revisão para você ter a noção de cada elemento da escada. Coisa bem simples e bem rápida. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Estruturas e BIM. Se você não me conhece, prazer, sou o engenheiro Pedro e a partir de agora a gente vai ver alguns itens que a escada deve compor. Mas Pedro, qual que é o objetivo da escada? Se a gente parar para pensar, qual que é o objetivo dessa escada? Então a escada ela vai te levar de um ponto A até um ponto B, ou seja, você vai poder transitar nesse ponto, ou seja, nessa elevação. A escada vai te tirar de um ponto e te levar até outro. Porém, ela tem que te levar de forma segura, de forma aonde você se sinta confortável para utilizar aquela estrutura. Então é muito importante que a gente saiba a altura que essa escada vai vencer, quantidade de pisos, quantidade de degraus que essa escada também deve compor. Para você que não sabe o que é um piso, um espelho, o piso, de forma bem simples para você entender, é onde você faz a pegada, ou seja, onde que o seu sapato encosta. E encostando o seu sapato, ele tem que ficar confortável e também ter segurança para você não ter nenhum tipo de acidente, seja você ou até mesmo alguma pessoa da sua família. Imagine, você sobe lá, mas a escada ela não tem uma medida totalmente segura para você utilizar. Então, se torna um risco. O piso ele tem algumas medidas que devem ser seguidas. O valor mínimo para o piso é de 28 centímetros. O valor máximo desse piso é de 32 centímetros. Nós temos que estar sempre vigiando essas medidas para que elas se tornem seguras. O espelho, de forma bem simples para você entender, é aquilo que está à sua frente, ou seja, é aquilo que você não encosta, mas que você precisa de uma certa altura para você conseguir atingir o outro degrau. Ou seja, no ato de você levantar o pé aí em direção do próximo degrau, aquela altura se torna o espelho. E o espelho também, como o piso, ele tem as suas medidas recomendadas, que o mínimo é 16 centímetros e o máximo 18 centímetros. Se você seguir essas medidas, você trabalhando dentro desses intervalos, você tem grande chance da sua escada ficar totalmente perfeita. O exemplo que eu vou te dar aqui é de uma escada reta, mas daqui a pouco você vai ver que vai ficar muito mais fácil na hora de nós aplicarmos essas medidas. Dependendo de cada município, pode ter alguma exigência do Corpo de Bombeiro, pode ter algum certo de variação dessas medidas, mas é coisa bem simples que não afasta dessas medidas. Mas isso vai diretamente para áreas comerciais, aonde que o Corpo de Bombeiro ele faz aquela vistoria. Mas se for para residência, você pode seguir essas medidas que eu te passei. Para espelho, a gente vai trabalhar no intervalo de 16 a 18 centímetros e para o piso de 28 a 32 centímetros. Lembrando também que nós temos a norma de acessibilidade, que é muito importante hoje, dessa inclusão, que é a 90-50. Agora que você sabe, agora que você está quase um perito em fazer escadas, outro ponto que nós temos que ficar atentos é na questão da fórmula de Blondel. Mas o que seria essa fórmula? Essa fórmula ela vai facilitar muito na hora de empregarmos essas medidas. Essa fórmula foi criada lá séculos atrás, onde esse gênio percebeu que ao descer as escadas, os soldados tinham um determinado padrão. Ele adotou o padrão para essas escadas, tornando muito mais fácil a subida e a descida na hora de urgência. Imagina, o soldado sempre está com pressa, então ele não pode correr o risco de cair na escada. Então ele observou a seguinte fórmula. A altura de dois espelhos mais o piso tem que estar na faixa de 63 a 64 centímetros. Eu vou te mostrar lá na tela do meu computador, vai ficar muito mais fácil de você entender todos esses dados. Mas eu precisava te passar isso para você conseguir fazer depois o cálculo de qualquer escada. Mas antes eu preciso que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Por favor, inscreva-se no canal que isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse conteúdo para outros colegas. Vamos compartilhar conhecimento. Vou te mostrar lá na minha tela um passo a passo de um exemplo muito prático para você entender como que você pode aplicar todos esses dados de forma descomplicada. Então, de olho na tela e vamos lá. Então, eu abri aqui no meu computador o programa que eu utilizo para fazer o cálculo da escada. O primeiro passo que nós devemos saber é a altura de piso
a piso, porque assim vai ser a nossa altura que nossa escada deve vencer. Eu deixei aqui um passo a passo para a gente acompanhar como que faz para determinar cada elemento da escada. No primeiro passo, nós vamos partir do princípio que a nossa escada ela vai ter 18 centímetros de espelho. Isso é só para ajudar mesmo nos cálculos. Depois nós vamos calcular a altura do espelho real. Então, nós já sabemos a altura de piso a piso. Aqui na nossa escada, o exemplo que eu estou te dando é de 300 centímetros, a altura de piso a piso, e nós vamos utilizar o espelho de 18 centímetros. O que nós vamos fazer com essas informações? Nós vamos pegar a altura que nós temos e dividir por 18, assim nós vamos achar o número de degraus da nossa escada. Fazendo essa divisão, nós vamos ter 16,67 degraus, mas os degraus eles não podem ser números quebrados, então nós vamos adotar aqui 17 degraus. Sabendo que a nossa escada deve ter 17 degraus, agora fica muito mais fácil de determinar quais são os outros elementos, piso e espelho. Como que eu te disse anteriormente, agora nós vamos saber qual que é a altura real dos nossos espelhos. Então nós vamos pegar o quê? Pegar a altura, novamente, de piso a piso, que é o 300, e dividir pelo número de degraus. Assim nós vamos achar a altura real dos espelhos. Fazendo essa divisão, nós vamos ter o quê? 300 dividido por 17. Esse 17 é o número de degraus. Então, o nosso espelho, a altura do nosso espelho real vai ter 17,64 centímetros. Será que está dentro daquele padrão que nós comentamos? Que o espelho ele tem que estar entre 16 e 18 centímetros. Aqui ele está com 17,64. Então, passa. Agora, nós vamos para a próxima abordagem, que é o terceiro passo, que é o tamanho do piso. Aqui nós vamos adotar a fórmula de Blondel. Aquela que diz 2 vezes o espelho mais o piso é igual a mais ou menos 64 centímetros. Então, como nós já sabemos a altura do espelho, fica muito mais fácil. Então, como que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 17,64 centímetros mais o piso igual a 64. Se você fizer essa multiplicação de 2 vezes o espelho, nós vamos ter 35,28 mais P igual a 64. Fazendo essa soma, nós vamos ter que nosso piso ele vai ter 28,72 centímetros. Apenas tome cuidado na hora de passar o 35,28 subtraindo, porque é uma subtração. Então, nós vamos ter que nosso piso ele vai ter 28,72 centímetros. Será que está dentro daquele padrão exigido, que o piso ele tem que ter de 28 a 32 centímetros? O nosso piso ele está com 28,72 centímetros, então passa. Normalmente a escada ela dá esses números quebrados, piso e espelho. Pode ficar tranquilo, porque isso é normal. O programa que eu utilizo aqui para fazer a minha escada é o Revit. Vou deixar aqui embaixo como que eu aprendi o Revit de forma muito prática e fácil. Depois você vai lá e dá uma olhadinha. Vamos fazer a conferência da nossa escada para saber se bateu certinho esses valores. Então, a quantidade de pisos aqui bateu certinho. Esse piso maior aqui no meio, ele se chama patamar. Ele é principalmente utilizado para descanso. Nem todas as pessoas sobem de uma vez só a escada. Por exemplo, se tiver uma criança, se tiver um idoso, eles sempre fazem essas pausas para dar um descanso. Mas o patamar ele é adotado a cada 8 a cada 10 degraus. Ele não vai mudar a quantidade de pisos e nem aumentar a altura do seu espelho. Pode ficar tranquilo. É apenas um piso maior para descanso. Então, aqui conferindo, 17 degraus, certinho, bateu com o nosso exemplo. O segundo passo, a altura do espelho, vamos medir aqui. Também bateu 17. No final desse vídeo eu vou te mostrar uma tabela muito prática que eu adoto. Como que eu faço as minhas escadas. Aposto que você nunca viu essa tabela. Então espere até o final para você ver, para você decidir quais são os tamanhos adequados para sua escada. Então o tamanho do piso aqui, certinho também, bateu com o nosso exemplo. O Revit ele é muito fácil de utilizar. Olha para você ver, você coloca as informações, ele já te dá a escada praticamente pronta. Então chegou o grande momento que eu vou te mostrar a tabela que eu utilizo para fazer a escada, porque pode ter outras medidas que você pode adotar a escada de forma muito mais otimizada. Então fique atento aí, mas antes comente aqui embaixo quantos degraus a sua escada teve, para eu saber se você fez certinho. Bom, a tabela que eu utilizo é essa daqui. Eu coloco o número de degraus, coloco de forma aleatória, aqui eu vou colocar de 14 a 19 e vou fazer o teste. Quando nós fixamos esses números de degraus, fica muito mais fácil de determinar essas medidas da escada. Aqui no teste que eu fiz, a mesma fórmula. Eu utilizei aquele parâmetro que nós utilizamos, que eu te mostrei lá, e fiz essa análise de cada elemento que teve. Por exemplo, aqui, 14 degraus.
Se eu tiver uma escada com 14 degraus, eu vou ter que o espelho vai ser de 21,43 centímetros e o piso de 21,14 centímetros. Ou seja, não passa dentro daquelas medidas que garante segurança e conforto para quem for utilizar a escada. Esses cálculos que eu fiz são os mesmos anteriores. Nós vamos pegar a altura, nós vamos dividir pelo número de degraus, nós vamos achar o espelho. Depois do espelho, nós vamos fazer o cálculo do piso, que é essa daqui, com a fórmula de Blondel. Esses valores aqui são fixados para o nosso exemplo. Dependendo da altura da sua escada, esses valores podem ser alterados. Aqui com 15 degraus também eu fiz esse teste, eu vi que não passou dentro daquele padrão com 17 degraus, que é o nosso exemplo, nós vimos que passou com as medidas. Com 18 degraus também ele passa, porém com 19 centímetros nós vimos que já não passa. Ou seja, de forma bem inteligente, nós temos duas opções. Ou nós adotamos o terceiro caso, ou nós adotamos o quarto caso. Aí fica a seu critério, que é o melhor caso para você fazer a construção da sua escada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um cálculo passo a passo de como que você pode fazer o cálculo da sua escada. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe, divulgue esse vídeo com seus amigos e, por favor, inscreve-se no canal, porque assim ajuda que outras pessoas também possam assistir esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um forte abraço.